patrocinado pela própria Biesme, no momento em que ela convida profissionais que possam integrar soluções e atender às necessidades e demandas que vocês têm à frente dos seus trabalhos nas suas empresas. A nossa apresentação de hoje vai estar pautada por uma conscientização da importância do projeto de iluminação aplicado à área do varejo e, ao mesmo tempo, vamos tentar demonstrar um pouco do que já fizemos nessa linha, em função de perfis diferenciais que o nosso próprio cliente veio apresentando ao longo desses processos. Eu quero chamar muita atenção para o processo em si. Eu acho que é um momento de reflexão, esses encontros, mais do que ser de explicitação teórica ou de detalhamento do próprio projeto, mas para criar modus operandi, criar cultura. Hoje a gente se defronta com problemas que às vezes são inimagináveis, mas que de fato têm ocorrido na obstrução de uma boa realização ou de uma fidelização do próprio projeto. E vou além mesmo, parece que há um mensalão disperso pelo mundo da compra e da venda de produtos, meio generalizada, muitas vezes. E isso prejudica o resultado, não só nosso, mas da sociedade como um todo. Vamos falar de espaços de compras. Afinal, não obstante o e-commerce, as coisas acontecem ainda em grande parte no espaço de venda, efetivamente. E nós aqui todos trabalhamos com ele, efetivamente, no sentido de revelá-lo mais atraente, partícipe do próprio processo, como o próprio Júlio comentou há pouco, e, em particular, no que diz respeito à luz, nós vimos que esse feito arquitetônico, que é o espaço venda, a loja, tem na luz uma participação muito grande. 40% da motivação devida à venda se deve a ela, nesse contexto, invocando o que representa o espaço de venda, que tem na sua totalidade os 70% do impulso de compra criador para a relação com o consumidor. No passado, os nossos antepassados começaram a comercializar os produtos à luz do dia. Trocavam as suas mercadorias, realizavam encontros onde essas mesmas mercadorias eram expostas. À medida que, então, os agrupamentos humanos foram se constituindo, áreas específicas foram caracterizadas, desde os tempos mais antigos, na Roma, no Egito, depois na Idade Média, com o incremento das feiras, e a partir do século XVIII adiante, as condições de venda vão ocupar, nos espaços dos burgos da cidade, departamentizações, urbanisticamente falando, confinadas. Vai surgir o espaço da loja, propriamente dito. E é, finalmente, no advento do século XX, que vão ocorrer grandes transformações nesse sentido. Até então, no que diz respeito à luz, a nossa única, porém muito rica ferramenta de iluminação era a própria luz natural. Seja o evento ocorrendo ao amanhecer, ao meio-dia, ao entardecer, havia toda uma dinâmica de luz que pudesse concorrer com o ato da compra e do vender, seja de um animal, seja de uma mercadoria de características agrícolas, etc. Um pouco, à medida que fomos evoluindo, fomos buscar novas alternativas. Os ambientes teriam que se estender em condições de uso ou se confinariam. Então, para isso, o artificial teria que comparecer como um instrumento. Não poderíamos mais depender exclusivamente da luz natural como instrumento para realizar a própria iluminação. Então, por aí, vamos concorrer a uma evolução a partir da chama, da vela, que vai se estender por um longo período. Vamos ter, no descortinar do início do século XX, o despertar de uma nova perspectiva. O advento da lâmpada elétrica vai transformar toda a nossa forma de viver nas cidades, especialmente no que diz respeito ao âmbito da nossa apresentação. Na questão do espaço de venda, ela se tornará vital enquanto instrumentadora de todo esse processo. E daí para frente, a evolução não parou. Quer dizer, tivemos um constante imprimir de novas soluções a todo o processo. Lembro-me bem, historicamente lendo, quer dizer, após o advento da clássica incandescente,
Quando surgiram as lâmpadas do tipo spot, isso foi uma revolução nas vitrines das décadas de 50 e 60, compareciam como vedette. Elas e as lâmpadas par criaram um alvoroço no sentido do trabalho, invocando a apresentação de produtos. E de lá para cá, essa evolução foi num crescer constante, até as vinculações ao próprio alternativo que o sistema possa oferecer em termos de dinâmica. Hoje falamos que a luz pode transformar o espaço, sim, pode fazê-lo com mutações de cores, com atmosferas variadas, com dimerizações que impõem cenários mais abrangentes, mais introspectivos, etc. O fato é que hoje nós contamos com um fantástico mundo de possibilidades. Diria que ela não se restringe a uma tipologia de fonte de luz. Hoje muito se fala do LED, é o futuro, mas ainda temos uma diversidade enorme de fontes de luz a colaborar conosco na realização da iluminação efetivamente. E isto não representado tão somente pela própria fonte. Sabemos que a essência da solução é a luminária, que vai se ajustar a um pressuposto sistema de iluminação. É todo o encadear. Não adianta comentar só a respeito do motor do carro. Ele tem que ter um chassi, um freio, uma transmissão, uma aerodinâmica, uma estética que faça com que o produto encante o consumidor. Aqui, um pouco por analogia, é isso. Muitas vezes, alguns profissionais ou clientes, não, mas quantas lâmpadas? Não interessa quantas lâmpadas. O resultado é um sistema. O sistema responde com fontes de luz, que podem ser lâmpadas ou LEDs, responde com luminárias, que estão dimensionadas e preparadas oticamente para receber essas fontes, que integram, por sua vez, um sistema. O sistema é a resposta da nossa demanda enquanto iluminação, efetivamente. E a essa luz, hoje, impõe-se um desafio enorme, dado que a variedade de situações com que nos depararemos será muito grande. Os produtos são os mais variados. As condições de venda, enquanto espaço arquitetônico, não deixam de se intensificar em variedade. A criatividade não tem limites. Então, todo o espaço se reveste de particularidades, seja na ambiência cromática, seja nos materiais com que se revela, seja a partir do desenho do mobiliário ou da própria estruturação arquitetônica do espaço. Todo é um conjunto muito ampliado de inovações que se coloca a cada momento. Mas, afinal, o que busca o consumidor? Sair de sua casa, largar o iPad ou o computador e ir à busca pelas compras? Então, temos que criar toda uma condição que, não só somada à própria arquitetura, mas a todos os outros intervenientes nesse processo, visar atendê-lo. E que experiência de compra talvez pretenda ele vivenciar? Hoje temos todos os perfis de pessoas, né? Os mais estressados, os mais lights, os mais agitados, a compra do jovem, a compra da pessoa de meia idade, o adulto consciente, os poderes aquisitivos os mais variados. Então, não é fácil, especialmente para vocês, os que entendem essas iniciativas, chegar ao concurso e ao limite de uma solução que vá efetivamente demandar a venda. Afinal, o objetivo final vosso é vender. E, para isso, nós estamos criando exatamente parte das condições que, associada ao próprio produto e ao seu preço, irão alavancar toda essa realização. Mas uma coisa, sem dúvida, que nos motiva é a emoção. Como seres humanos, queremos constantemente estar vivenciando isso, né? E luz é emoção, de fato, né? Fellini dizia mesmo, luz é emoção, é aconchego, é vibração, luz é vida, luz é tudo. Esse grande cineasta italiano. Então, na realidade, a gente tem que procurar, através da luz, criar emoção. Ela fará parte deste amplificador do ato de vender efetivamente. Ele vai induzir, ele vai criar impulso a essa ação propriamente dita. Mas também, por outro lado, quem vende quer ter associado ao comprador também liberdade. Liberdade para amanhã praticamente mudar um pouco a loja, alterar o seu layout, dispor a vitrine de outra forma. Então, não só quem compra quer ter a liberdade de verdadeiramente agir no sentido de capacitá-lo a realizar o ato da compra, como também, por outro lado,
todo esse espaço tem que se mostrar livre para que possa ser trabalhado a cada temporada. Para isso, então, precisamos dispor de flexibilidade. Flexibilidade significa alternância. Alternância enquanto disposição. Colocar o produto onde a cada momento ele compareça mais interessante, mais atrativo, mais destacado. Então, a configuração ideal é quase que construída a partir de cada ação de criação. Em função do momento, época do ano, em função do lançamento, coleção, em função da promoção estrategicamente a nível de uma liquidação, etc. Provocação. Também não podemos ficar indiferentes. Provocamos emoção, criamos liberdade, damos flexibilidade, mas, de alguma forma, esse espaço tem que ser criado para que se realize uma experiência de compra a cada momento cativante junto ao cliente. Então, toda essa provocação é soma de toda uma ação integrada de atores. Seja o arquiteto, seja o o realizador do projeto de iluminação, seja o responsável pelo visual merchandising, sejam as campanhas publicitárias que rodearão a própria ação do espaço enquanto divulgação, etc. Por final, as pessoas gostam de se sentir diferentemente acolhidas. Então, essa personalização que o próprio espaço possa criar e tudo que transita ou que orbita em torno dele, tornará essa experiência um fato único. Então, são múltiplas as ações que a gente tem que empreender hoje para efetivar, de fato, um atrativo sob o ponto de vista da venda junto ao consumidor. E nada mais importante será do que criar essa ambiência adequada. Essa ambiência adequada, efetivamente, ao tipo de produto, é o que motivará e trará as condições mais empolgantes no sentido de motivar o consumidor nesse aspecto. Com isto, então, nós teremos realizado, no que diz respeito à arquitetura do espaço, todo o seu cumprimento para que, efetivamente, os produtos possam ser comercializados. E, ao fazê-lo, também, muitas vezes, nos esquecemos, né, das missões fins de cada um desses partícipes. O arquiteto, a própria empresa que comercializará o produto, o espaço, os agentes outros, os demais projetos envolvidos. E, em especial, quando falamos da luz, temos que também enxergar quem disputará esse ver efetivamente a nível do espaço. Muitas vezes nos excederemos e o próprio objeto fim talvez fique até um pouco menos caracterizado em importância hierárquica durante esse ato de ver. Onde ele está? É o manequim ou é todo o aparato iluminante que lhe cerca? Me parece que aqui no caso do exemplo temos uma disputa bem ferrenha entre os dois agentes. Para o que chamar a atenção? Temos que nos perguntar constantemente isto. Para onde olhar? Quer dizer, o consumidor, ao adentrar o espaço, tem que ter toda uma hierarquização de leitura e todo um zoneamento do espaço que lhe permita, então, cumprir esse ciclo pretendido para que o ato de vender se efetive de maneira produtiva. Por isso, a cada momento, temos que nos perguntar: o que vamos iluminar? A cena, o objeto, com que grau ou que graduação, ou o cenário como um todo? Então, esta é uma pergunta que nos faremos constantemente. Por vezes, a revelação de detalhes da arquitetura que compõem o espaço de vendas, que por vezes são até motivantes ao cliente. Nossa, mas que linda poltrona exposta nesta área de estar junto aos provadores. Motiva, reflete detalhe, apura o gosto, vincula-se ao perfil do próprio consumidor. Uau, uma cadeira de tal marca, desenhada por, junto a esta área. Tudo isso enobrece a venda e motiva o próprio consumidor indiretamente.
Em suma, temos que provocar todas essas sensações de maneira conjugada, criando atmosferas e climas propícios. Isto não é fácil. Depende de uma integração intensa entre arquitetura e iluminação. Quanto mais em arquitetura, no manejo de tudo que está presente enquanto composição do espaço. O mobiliário, o layout, as cores, as texturas, os efeitos de profundidade maior ou menor, etc. Tudo isso para fazermos com que o nosso agente principal, que é o ser humano que realizará a compra, se identifique com o produto e com o próprio espaço. Sem isso, ele não se motivará. Sem isso, ele não aderirá à ideia da compra. Ele pode sair desmotivado para tanto. Não que o produto não tenha sua importância vital. Chego lá, vou comprar um carro numa liquidação, pode estar um carro almejado, 0 km. Está a um bom preço, muitas vezes não se olha para nada e você já realiza o ato impulsivo da venda. Mas no todo, no dia a dia, no grande volume, essas coisas têm um peso fundamental. Então, a pergunta hoje em dia é: qual caminho seguir? Para que norte apontar? Agora me volto um pouco somente para a nossa disciplina, da iluminação. Então, essa resposta eu farei, não em resposta às vossas demandas todas enquanto espaço de vendas, mas sim vinculada somente à luz. Eu acho que devemos nos voltar efetivamente, não por uma disposição desenfreada de elementos iluminantes no contexto do espaço, buscando realizar com esta ou com aquela tecnologia de luz as nossas realizações, mas sim buscarmos por uma arquitetura da luz. Efetivamente é isto que representará o nosso trabalho. E como já dizia o famoso arquiteto americano Louis Kahn, sem luz não há arquitetura. E mais, digo, a luz é parte integrante do espaço, conformadora de formas, reveladora de texturas, protagonista de sombras e cores. Disse que ela é a 4ª dimensão do espaço. Isso eu acho que eu não tenho dúvida. Toda essa nossa experiência vivida por tantos anos do escritório nos permitiu ver entronizada esta coisa como algo integrado totalmente à arquitetura. Ela é parte vital desta arquitetura. Ela é uma dimensão a mais que se gera no espaço. E essa iluminação de futuro está caracterizada por quê? Pelo quê? Por tudo que rodeia o próprio espaço enquanto conformando. A escala, os ideais do empreendimento, as novas perspectivas que se lhe apresentam enquanto inovação nesta ou naquela forma de dispor o produto, e assim por diante. Então, um bom projeto, eu diria, associado às tecnologias mais avançadas, que é o que se busca hoje, e a sustentabilidade das soluções, são fatores decisivos na criação deste feito, enquanto revelação pública deste resultado. Então, o que caracteriza especialmente o ponto de venda, de modo a capacitá-lo a definir-se com sucesso ou fracasso no que diz respeito às soluções de iluminação. O nosso foco está fechado exatamente nesse sentido agora. Ora, o projeto de iluminação está considerado não somente pelos aspectos que invocam a luz artificial. Muitas vezes nós teremos soluções onde a luz natural comparecerá, evidentemente, como um agente importante. Em grandes espaços, a própria presença da luz natural remete hoje a uma demanda de público, onde as questões de conservação, de apelo com a natureza, da integração de espaços verdes ao próprio espaço, seja ele um centro comercial, seja uma grande nave de um espaço de supermercado, tem a sua relação muito apelativa com relação à utilização da luz natural. Posto isso, some-se a luz artificial sempre presente para o uso em determinados períodos noturnos ou em complementação à luz natural, aquela que dirá, em complemento à luz natural, efetivar
todas as nossas performances visuais. Tenho necessidade de um nível para circular no mall de um shopping. Tenho necessidade de ter um nível para destacar um determinado produto segundo uma dada relação quantitativa de luz que se lhe aplica. Tenho que trazer conforto visual para as pessoas. Faz parte de qualquer que seja a forma que ilumine o espaço ou os objetos. Necessitarei criar condições confortáveis para uso e aplicação desta luz. E, finalmente, a luz vai, somando-se à arquitetura, criar uma ambiência onde as relações cromáticas, de textura, de volumetria, de sombra, etc., irão se efetivar. E, finalmente, não podemos deixar, até economicamente, pela importância de que se reveste, mas mais como consciência de ocupantes do planeta, que a sustentabilidade está absolutamente em pauta, em voga, e passa a ser um compromisso dessa geração para com as outras. Então, buscarmos os caminhos que se traduzam em soluções eficazes, seja na união da luz natural com a artificial, seja na escolha de fontes de luz que premiem essas condições. Como requisitos de qualidade, estaremos para buscar uma boa iluminação, invocar vários conjuntos de opções que se apoiam na realização do próprio projeto. A busca por um nível adequado de iluminância, um controle eficaz do ofuscamento. O ofuscamento é visão direta prejudicada pela ação da fonte de luz não controlada, o que me causa inconvenientes de conforto, até veladores, ou por superfícies extremamente reflexivas, o que indiretamente também é causa de ofuscamento, o que conduz a uma distribuição harmoniosa de brilhos, nesse segundo caso. Efetiva reprodução de cor. Tudo que estamos pondo à venda tem o seu valor em termos de fidelidade com relação às cores. Da fruta ao vestido, ao carro. A temperatura de cor, que fundamentalmente cria a atmosfera, num ou no outro sentido, mais aconchegante, mais expansiva, que está associada intimamente à forma com que a luz é produzida pela fonte. Como vamos direcionar essa luz no sentido de criarmos os destaques, revelarmos as sombras e as volumetrias dos próprios objetos expostos ou das pessoas que estão sob a sua ação naquele ambiente. Então, esse é um conjunto de quesitos que partem na nossa cabeça como princípio do desenho a efetivar. E isto reproduz-se não somente que nível de iluminação vamos ter aqui, não somente nas iluminâncias que vão produzir níveis diferenciados na revelação do próprio objeto iluminado, mas na forma com que isso se dá. Como é a iluminância horizontal, como é a cilíndrica que revela volumetricamente o objeto, como é a vertical que faz a luz acontecer à frente de um expositor ou no plano virtual da vitrine, tudo isto tem o seu desenho e o seu apurado dimensionamento luminotécnico. Efetivamente, o que vemos na prática, senhores, são diferenças de luminâncias. Após a luz incidir sobre os objetos ou superfícies, é que os vemos. Daí o clássico e claro e correto dito popular: à noite todos os gatos são pardos. Quer dizer, a falta de luz incidindo em determinadas condições, em níveis requeridos e em resposta às reflexões que as superfícies oferecem, ou suas refletâncias, melhor dizendo, é que conseguimos delinear todo o nosso ver efetivamente. Critérios importantes já mencionados são o da temperatura de cor e do índice de reprodução de cor, que estão intimamente associados à tecnologia de produção da luz, seja pelas clássicas lâmpadas, seja agora pelos conhecidos LEDs, que também apresentam esses parâmetros de desempenho e que são elegíveis a cada situação. Temos lâmpadas clássicas com índices tão excelentes em níveis de reprodução de cor como eram as incandescentes, ou ainda o são, como temos LEDs hoje atingindo os mesmos patamares nessas condições. E, finalmente, como disse, o direcionamento da luz visando compor sombras e revelar volumetrias se traduz numa ação
de competência do próprio profissional. Tudo parte do desenho. O desenho é a base para o desenvolvimento do nosso trabalho. Efetivamente, sem ele, não é possível realizar com proficiência o próprio trabalho. Então, tudo importa. O pé direito, as dimensões, as reflexões dadas pela ambiência cromática revelada pelo piso, pela parede, pelo teto, como os objetos se disporão, de que forma serão expostos e assim por diante. Logo em seguida, temos um processo de eleição do que eu chamo na universidade, muito insistindo com os alunos, resolvi esse projeto, coloquei tantas lâmpadas. Você não fez projeto nenhum colocando lâmpada. Você primeiro elegeu uma unidade projetual. Você escolheu um instrumento. Agora eu vou fazer um quarteto de cordas e vou tocar esta peça. Então, aqui eu elejo a unidade projetual, que está composta pela fonte de luz e pela luminária propriamente disto. Isto é o meu instrumento de dimensionamento, efetivamente. Isto reúne um sem par de alternativas, advinda dos mais diferentes fabricantes. E, a partir daí, eu vou definir para cada situação de abrangência um sistema de iluminação. O sistema é o conjunto aplicado dessas unidades projetuais sob um determinado desenho de ocupação do teto, da parede ou do piso onde ele esteja situado. Nessa sala eu tenho 2 sistemas, pelo menos, presentes. Um que se antepõe ao forro escuro, negro, e o outro que está sob a porção do forro em gesso. São 2 sistemas distintos. Utilizam unidades projetuais diferentes, compromissos de luz diferentes, resultados diferentes. Então, isso é vital. A partir daí, invoco não mais a qualidade e o desenho da minha solução enquanto comparecimento no contexto arquitetônico, mas sim vou validá-lo. Validá-lo dimensionalmente. Não adianta achar lindo o vão do MASP com 100 metros projetado pela Lina, se não tivesse o professor Figueiredo Ferraz dimensionando essa estrutura para ela ficar de pé. Então, agora temos uma segunda faceta. Somos ciência e arte enquanto projeto de iluminação. Aqui, vamos revelar todo um aparato de instrumental técnico para podermos dimensionar esta luz. Vamos criar, a partir dos poderosos instrumentos de cálculo hoje expressos nos softwares específicos, a revelação da solução para o nosso cliente. Ele vai poder enxergar isto de forma renderizada. Ele vai poder ler isso como ler uma tomografia, que as prateleiras estão igualmente iluminadas, que o resultado no piso é o desejado, que a circulação se fará com eficiência, no nível pretendido. Então, temos muito a dizer ao cliente arquiteto e ao cliente empreendedor. Ora, tudo muito lindo, muito bem pensado, muito pesquisado, muito estudado. Mas é na etapa obra que se fundamenta a efetivação total desses resultados. Quantos problemas temos enfrentados na não observância correta de toda esta etapa por parte dos seus responsáveis? Então, um cuidado extremo deva revestir todos esses aspectos, que é o da execução. Não só a execução na fase obra propriamente dita, como também no respeito ao que efetivamente foi produzido enquanto determinação das unidades projetuais. Aí vem o famigerado similar, tá? Coisa que não dá para entender. Vou ao médico, o remédio é da Pfizer, vou à farmácia, aí aparece o farmacêutico. Não, meu senhor, será que você não quer levar uma coisa que é mais ou menos parecida? Acho que usa a mesma composição, que é a lâmpada. Até aí não disse nada. Posso ter um carrinho com motor 2.0 e ele ser um Corolla, como posso ter um 2.0 num Porsche, que tem um desempenho com o mesmo motor 2.0 em volumetria totalmente diferente. O mesmo acontece muitas vezes aqui. E esse é um grande drama. Parece que temos medo de ficar na mão de uma especificação. Qual é o medo em tomar Coca-Cola? Não quero Pepsi-Cola nem Dolly-Cola. Quero Coca-Cola. O problema é que os compradores das grandes empresas e construtoras não sabem onde comprar Coca-Cola.
Quer o melhor preço? Fale com a fábrica. Não tenho capacidade para comprar em volume da fábrica? Procura o melhor distribuidor, faça uma pesquisa. Agora, não me vá comprar Coca-Cola no Fasano, que custa R$ 15 na mesa. Então, esta é a distinção. Ninguém fica na mão de ninguém. E, finalmente, o pós-obra. Quer dizer, operar e manter isto tenha que ser feito de maneira religiosa, liturgicamente. Se disponho de um instrumental de projeto que me revela todas as suas partes constituintes, cabe à gestão de manutenção e operação da instituição, da corporação, realizar as trocas no período devido e com a mesma especificação que originariamente foram propostas. Me parece também outro absurdo. Vou dar um exemplo recorrente. Lâmpada de multivapores metálicos. Temos tecnologia a quarto, tecnologia cerâmica. Por vezes o projeto empreende a tecnologia cerâmica, daqui 3 anos, ao trocar a lâmpada, lá vai o comprador, achei mais barato, chefe. Claro, achou a de quartzo, que tem condições de desempenho totalmente diferenciadas. Chefe, achei uma lâmpada mais barata que uma dicróica de 35 watts, MR16. Achou a mini dicróica. Aí chega, não cabe na luminária, é menor. Então, são esses equívocos constantes que levam ao desvirtuamento da solução. Me parecem esses pontos vitais. Quer dizer, fidelizar a solução. Tá? Agora vou lhes falar um pouquinho do nosso dia a dia, em termos de realizações e de ações pitorescas que possam ter ocorrido ao longo desse processo, e vou reafirmar algumas condições que já ocorreram anteriormente citadas, como esses problemas de recorrência, seja na fase obra, seja na fase execução propriamente dita. Então, eu acho muito importante que o cliente, então, invoque essas preocupações. Essa foi uma loja de chocolates que fizemos agora recentemente no shopping JK para um cliente. Desculpa, o nome até saiu alterado. Essa daqui é a loja Lanui, tá? Café Arena Pelé, mas houve um erro de edição. Então, na loja de chocolate, evidentemente, havia uma preocupação com a conservação do produto. Então, novamente, não existe a solução para cada momento de aplicação. Existem soluções que podem estar mescladas e que podem trazer resultados de excelência. Eu diria hoje que o nosso mundo, enquanto instrumentos projetuais, considerando as fontes de luz, tem uma riqueza, como eu disse, muito grande. Eu tenho excelentes lâmpadas ainda clássicas, como de vapor, multivapores metálicos. Tenho excelências em soluções em LED, que vêm cada vez mais concorrendo com desempenhos mais e mais satisfatórios, sob todos os pontos de vista, não só da capacidade iluminante, como também da fidelidade de reprodução de cor, da temperatura de cor mais ajustada, etc. Então, aqui houve um concurso misto de soluções. Haviam LEDs iluminando expositores, haviam LEDs em áreas de destaque da própria exposição centrada ao meio da loja, como haviam soluções em halógenas de última geração, economizadoras de energia, realizando muito bem o seu papel e efetivando um desenho que não tinha um compromisso tão grande com o próprio produto evidenciado pela ação da luz, que poderia ser prejudicial à sua sustentação enquanto temperatura. Café Pelé foi uma obra que desenvolvemos no Centro Velho de São Paulo, de novo, apoiada mesmo em soluções clássicas, tinha um desenho muito provocativo no sentido da sua realização. Havia toda uma simulação assemelhada ao que uma posteação em torre para a realização da luz num campo pudesse efetivar. As esferas eram o apelo da arquitetura, no sentido de evidenciar a bola como marco maior de amor do Sr. Pelé enquanto vida. E com isto, então, num equilíbrio de tonalidades de cor e de fontes apropriadas, logramos obter um resultado que atendesse a essa demanda. Já o Café Otávio, muito mais sofisticado em termos de tratamento, tinha um apelo muito mais amplo, não era simplesmente uma área só de espaço
como café e tal, ele contava com áreas de lounge, áreas de tratamento para ocorrência de encontros formais ou informais, através de locação do próprio espaço. Um grande destaque para a passarela, que evidencia todo um trajeto a essas salas especiais de reuniões confinadas, onde o piso tem a história do café revelada através de imagens que são retroiluminadas por LED. Não só que o LED casualmente ocorreu aqui na entrada, como destaque da pisada que se faz ao longo do deck de madeira, mas só como enaltação e da logo, as soluções aqui ainda permanecem dentro de muitas das fontes clássicas enquanto tal. Temos aqui também algo interessante, que se aplica cada vez mais, ou pode vir a ser aplicado, que é todo um controle de iluminação através de programadores de cenas. Então, consigo, junto com o cliente, efetivar realizações que mudam essa atmosfera durante o dia, a hora pela manhã, ao almoço, ao entardecer e à noite, mudando as características de iluminação em favor do horário de uso. Este foi um restaurante bastante interessante que fizemos, ele não existe mais, foi já interrompida a sua realização, que foi o restaurante. O restaurante tinha como apelo todo um tratamento que invocasse o uso expositivo intenso de pilhas de prato por todo ao redor do próprio salão e que contou também com essas referências de poder realizar essas condições cenográficas invocando esse aparato todo. Sejam os pratos, sejam as bandejas, sejam outros elementos que estão dispersos aí pelo espaço. Então, a luz estimula abre o nosso apetite, como falamos, né? Mas também estimula os nossos sentidos. Uma outra área interessante de atuação também é a área dos cosméticos. E, nesse sentido, tivemos algumas experiências junto ao Grupo Boticário e outras redes, onde também agora, com o Buildbox, temos uma característica muito particular de desenho, embora invocando todo um tradicional do ponto de vista das soluções. Não obstante a diversidade de formas com que realizar a iluminação para efeitos de uso da própria loja, ela ainda se apoia totalmente em tecnologias que não mereceram a utilização do próprio LED. Eudora, também pertencente ao grupo, já tem um apelo composto. A proximidade com que a iluminação se deu junto aos produtos, especialmente batons, blushes e cremes, imprimiu uma necessidade de evidenciar-se, então, tecnologias alternativas, como as do LED propriamente dita, que colaboraram com a não incidência de radiação térmica sobre o produto. Isso se fez, então, de maneira a completar toda uma solução que ainda contava com aparatos de realização mais tradicionais. Já a drogaria Iguatemi, na sua versão mais recente, tanto a do shopping Iguatemi Alphaville como a do JK, são, excetuando-se alguns poucos pontos dispersos para efetivar a luz geral do teto e o grande chandelier, toda realizada com dispositivos apoiados, com aparelhos apoiados em soluções de LED. Quase sempre são projetores, utilizamos aí a linha de projetores da Philips, a StyleD, que invocou esse tratamento de maneira completa a evidenciar as soluções. A luz é fashion. De novo, apoiados também numa solução tradicional e contando com uma programação de cenas que evidenciou todo um tratamento alternativo do espaço, a loja Triton da Oscar Freire também se revelou como muito interessante, do ponto de vista do nosso trabalho, pessoalmente falando. Tínhamos um amplo teto inclinado, todo em espelhos, e todo um tratamento que ia do jardim de fundo, através de uma grande parede verde, até toda uma atmosfera que se impunha ao trajeto bastante alongado e profundo da própria loja, que culminava com esse espaço de encontro ao final, que se dispunha junto aos provadores. Outras visuais, projeto muito interessante.
Mimove, pertencente ao Grupo Valdac, talvez seja uma das primeiras experiências intensivas de aplicação de soluções em LEDs, que não somente apoiadas em lamp LEDs. Aqui temos projetos com 1.500 metros quadrados de área, onde demandamos toda a iluminação em LED, toda. Também houve um privilegiar de soluções apoiado nos aparelhos da Philips, que se nos apresentaram com resultados de excelência. Efetivamente, são marcantes essas condições de realização da luz através desta forma. Temos um único ponto onde evidenciamos nos provadores, até por critério purista do próprio Grupo Valdac, que nos permitiu, então, no provador, é a única fonte de luz que não é em LED, sustentável ao extremo. São lâmpadas fluorescentes de última geração, da série de reprodução de cor 90. Então, com isso, a gente tem um evidenciar perfeito, sob o ponto de vista da reprodução, para quem ao provador adentra e vai se examinar vestido efetivamente. O desenho é muito rico em termos de composição da loja, como eu disse, são lojas grandes, e efetivo um trabalho também muito diversificado da nossa parte. Houve um concurso muito íntimo com a arquitetura, que nos permitiu, então, delinear as soluções de uma maneira muito coerente, muito compartilhada efetivamente. Já não existe mais, mas foi a versão Daslu em 3 pavimentos do Cidade Jardim. Uma linda loja, ainda sob a direção da Eliana Tranchese, mas que depois da morte dela, o grupo se desfez, e efetivamente a loja que temos lá já não tem esse mesmo conceito. Então também foi um trabalho de cenografia imposto a alternativas que se dão ao sistema, muito ricas nesse sentido. Recentemente temos trabalhado um grupo de lojas bem interessantes, que é destinado à moda esportiva feminina, onde também, com recursos limitados às soluções tradicionais, temos logrado muito bons resultados. Temos toda uma condição de luz indireta, provocada por um elemento central que abriga os projetores, e, de novo, temos empregado aqui soluções clássicas, especialmente de CDMR 111, lâmpadas T5, mas gerando um resultado muito interessante na visão do cliente. Esse foi um caso bem singular também, onde o desafio foi, sem a criação ou sem a utilização de luminárias, criarem-se todas as condições para a iluminação da loja. É a Carlos Miele, ali no Shopping Cidade Jardim, onde nós tínhamos constantemente a criação de planos, de volumes, de apoios de luz, que se faziam presente por toda a loja, do provador, as áreas expositivas, passando pela vitrine, sem a utilização efetiva de aparelhos. Aqui, de novo, as fluorescentes desfrutam da condição de serem reprodutoras de cor de excelência, o que garante, então, a perfeita fidelidade em termos de apreciação do produto. Uma outra loja de moda no Iguatemi, São Paulo, a Teluri. Não tenho muito. Um pouco na área de joalheria e bijuteria fina, Hector Albertazzi, também recentemente desenvolvida, onde há um misto de aplicação de soluções tradicionais e LED conjugada à exposição vinculada à iluminação incorporada ao mobiliário. 2 joalherias fizemos completamente em LED, tanto Iguatemi São Paulo como Iguatemi JK da Isabel Esteves. Aqui também houve um trabalho muito criterioso na incorporação da iluminação às vitrines. Você sabe que, via de regra, a arquitetura almeja sempre dimensões reduzidas, um desenho minimalista para as vitrines interiores, etc., o que leva a estudos e complicações bastante grandes no sentido da dissipação térmica que se pretenda efetivada para garantir a vida do LED. Então, efetivamente, essas condições vão se dando de maneira a assegurar. Tínhamos até, por curiosidade, fibra óptica nas mesas, onde a luz advém das superfícies laterais maiores e efetiva toda uma área de exposição junto aos vendedores que se aproximam dos seus executores. A luz é paixão. Sei lá, o automóvel é uma paixão brasileira como o futebol. Então, aqui também esse espaço
especialmente quando a arquitetura é desafiadora, como foi a loja da Ferrari aqui no Brasil, onde o arquiteto, muito ousado no seu desenho, imprimiu a colocação de uma estrutura metálica marcante sob esse ponto de vista. Então, aí o desenho teve que acompanhar muito bem, inclusive com geração de cenas. A loja permite alteração de cenários em função dos momentos de exposição ao longo do dia. Hyundai Morumbi também foi um tento interessante. A obra, o arquiteto também muito feliz na composição da sua estrutura metálica como um espaço como um todo. E aí logramos, então, tirar apelo da luz indireta como elemento marcante da realização da iluminação ambiental, seguida pela iluminação de destaque, que vai se dispor de forma a compor o desenho do próprio teto. Muitas vezes o teto é refinado a ponto de compor soluções que se colaboram com ele, como, por exemplo, dessa loja da BM. Meu tempo está esgotado, tínhamos loja Conceito Vivo, academia muito bonita também para promover a saúde, companhia atlética no Morumbi, Runner Paulista, Shopping JK, e acho que é isso, gente. Agradeço a oportunidade, espero vê-los em breve em algum trabalho. Muito grato.